Tá ao vivo? Ao vivo! Finalmente! Bom, pessoal, estamos aqui, então. Não sei para onde que eu olho aqui, para as câmeras, estão me pegando. Nós estamos no nosso primeiro podcast. Não liga se a gente ainda ficar meio perdida. Ah, a minha daqui. Ótimo, que tem produção aqui. Eu sou a terapeuta Jailma Moraes, para quem não me conhece, o pessoal da News que está vindo aqui assistir, porque a gente teve um pequeno probleminha, mas na próxima nós estaremos também exibindo em 2 canais de YouTube. E eu estou hoje trazendo essa abordagem através da psicanálise e através da hipnoanálise, né? Hipnose com a psicanálise, para a gente responder as questões que já nos enviaram de pais e filhos. O que você tem para reclamar? Por favor, Nilce, se apresente ao nosso público aí. Obrigada, Jailma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jailma. Nós estamos super felizes em ter vocês aqui e a gente começar uma série de podcasts, né? Esse é o nosso primeiro, podcast, o podcast Life Connection, Conexão com a Vida. Ok, para você pegar o Instagram aqui. Então, pessoal, pega o meu Instagram e me sigam lá, tá bom? Meninas, vai colocar aqui atrás o nosso logo chique. Bom, pessoal, antes da gente começar, a gente fez uma pequena pesquisa. Primeiramente, com 12 pessoas, né, que responderam o questionário. Depois, mais gente respondeu, mas não vai dar para todo mundo. E a gente vai fazer mais podcast para continuar respondendo. Mas eu vou pedir para os meninos colocarem aqui o primeiro slide, que está falando da faixa etária do pessoal que respondeu. Dá para colocar? O pessoal está vendo aí? A faixa etária. Por quê? Porque é muito importante para nós entendermos isso aqui, né? Que o público maior de resposta foi de 34 a 54 anos. Então, é um público adulto, Nilce, uma turminha aí que está realmente preocupada, os pais, né? Realmente preocupados com seus filhos. E é uma faixa etária que a gente atende no nosso consultório, né? Sim. E teve gente de mais de 55 anos que ainda tem problemas com os filhos em casa. Sim, tem. Tá? Nós também temos um outro slide que fala que o gênero que respondeu mais, se apresentou feminino, masculino ou outros, apresentou um masculino e o resto tudo feminino. Então, assim, o público feminino está ganhando. Meninos, cadê vocês? Venham participar do nosso podcast. E olha, Jailma, os meninos ultimamente, eu não sei por que eles não responderam aí bastante, porque, na verdade, os homens estão buscando muito terapia agora. A gente tem visto no consultório chegar muitos homens, coisa que antes a gente não tinha esse número, né? Uhum. Então, acho que eles não tiveram acesso à nossa pesquisa. Queremos mais homens respondendo aqui. Mais pais, né? Mais filhos. Pais e filhos. E o último slide que mostra que quem que era na posição ali, né? Então, a gente teve 41% de mães, 50% de filhos, tá bem balanceado, e um pai. Então, meio a meio. Tá bom. Ok. E agora vamos para as perguntas. Eu vou passar umas bolas para você que é coisa de constelação e algumas eu vou dar uns pitacos, pode? Pode, mas primeiro, Jailma, já que eu estou no seu YouTube, muito obrigada por me receber, eu vou falar um pouquinho de mim e da minha prática para saber de onde que surgiu essa pessoa, né? Certo. Então, meu nome é Nilce, eu sou a teacher terapeuta, sou formada em letras e dei aula de língua inglesa por 35 anos na minha vida. Agora eu já cumpri essa tarefa. Sou uma professora aposentada. E agora tem um tempo para atender com todo prazer cada pessoa. Porque, na verdade, Jailma, faz 30 anos que, paralelamente à minha atuação como professora, eu também vinha estudando e trabalhando com as terapias, atendendo. E o que aconteceu nesse período todo até aqui? Chegando nos últimos 6 anos, né, para cá, na minha vida, eu conheci a visão sistêmica. E aí, eu fui estudar pedagogia sistêmica. Já que eu era uma professora, atuando com a sistêmica, eu fui fazer um curso de 2 anos de
pedagogia sistêmica. Aí juntou a professora com a terapeuta. Oh, uau! E aí nasceu a teacher terapeuta. Pouco depois eu me aposentei como professora, então hoje eu sou a teacher terapeuta em tempo integral. Olha que máximo. Eu fiz essa ponte também e eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E a gente se encontra e a gente fala, é isso. É isso que eu quero. Hoje a gente vive de terapias. Isso. Tempo integral e dá pra gente se cuidar e também cuidar dos demais, né? É isso que é interessante. Eu comecei nas terapias, Jailma, acho que você também, né? A gente se cuidando, buscando qualidade de vida, autoconhecimento, evolução espiritual. Cura, né? Então, eu transformei muito meu corpo e a minha mente nessa trajetória, nessa busca, né? Como que foi para você? Ok. Para mim foi o seguinte. Eu trabalhava de design de interiores, tudo a ver com isso. Uau! Comecei pelo Feng Shui, porque era com casas que eu mexia. Sim. E eu comecei com energias da casa, para depois eu vim para as energias da pessoa. E fui receber sessões de Reiki. Então, assim, eu fui entender o que era relaxamento aos poucos. E eu não sabia o que era aquilo. Então, depois que essa transformação aconteceu, de eu me permitir receber energia, aí depois eu falei, gente, isso não pode ficar assim. Tem que espalhar para o mundo inteiro, né? Porque é muito bom e as pessoas não sabem o quanto é gostoso você deitar numa maca e receber energia. Nossa. E foi dali que eu fui deixando a profissão me deixando, e aí depois eu me entrei de cabeça mesmo quando eu mudei para Mogi Guaçu. Eu entrei de cabeça. Aí eu fiquei só nas terapias mesmo. Aí uma paixão que não tem volta, não, né? Não tem volta. O bichinho picou ali. Nossa. E a gente fica, né? Porque a gente gosta e nós somos, viu, gente? Nós somos duas aquarianas, duas terapeutas aquarianas trabalhando na era de aquários. Nossa. Então, nós estamos aqui no nosso lugar, no nosso lugar de fala. Sim. Nós somos pessoas que estamos trazendo aqui para a humanidade o reequilíbrio, a proposta de o ser humano trabalhar em cooperação e a gente parar de ser predatório no nosso planeta. E livre. Livre. Totalmente livre para fazer o certo, né? Livre, sabe? Sem amarra, sem aquelas coisas que nos prendiam, nos engessavam. Agora a gente pode pensar, a gente pode entender, buscar conhecimento, e vamos buscar conhecimento aqui agora. Tem muita gente desesperada aqui nesse questionário. A gente não vai responder tão profundo, porque tem coisa que é só dentro de sessão, né, Nilce? Não tem como. A gente não vai retraumatizar aqui ao vivo, né? A gente vai falar do que for possível falar de uma forma geral, né? E aí as pessoas que precisarem de um atendimento mais específico, busca a gente, que a gente está aqui para isso, tá? Certo. Tem algumas que repetem um pouco, mas vale a pena olhar vários contextos. Então, tem uma primeira questão que fala do distanciamento entre mãe e filha, né? Se isso é normal, se pode haver uma reaproximação, porque isso está doendo na mãe, né? E aí eu comecei a observar, porque eu fiz a psicanálise justamente porque, na época, eu trabalhava só com terapias integrativas e eu via que tinha pessoas que não era com terapia. Tinha que fazer um outro processo também na mente, enquanto eu estava fazendo as práticas terapêuticas ali, tinha uma outra coisa para destravar. E eu percebi que, quando eu fiz essa minha visão, ampliou minha visão, eu entendi os vários níveis das pessoas, o de sofrimento. E, inclusive, teve algumas pós-formações ali, que foi umas especializações que a gente fez, e eu fiz uma de adolescente. E fala, o que o seu adolescente precisa? Respeito. Respeito, né? Respeitar, procurar compreender, procurar se reaproximar no sentido de assim. Imagina um cachorrinho acuado que foi muito sei lá, sofreu algum processo. Se você for passar a mão naquela hora, ele morde, né? Sim. Então, como é que o tutor lá do cachorrinho vai fazendo? Ele vai dando um petisco, ele vai... Isso é behaviorismo. Então, ele vai vendo que você não é uma ameaça, ele vai vendo que você realmente tem amor, e daqui a pouco ele está com você, balançando o rabinho. Nos seres humanos não é diferente.
né? A gente vai trabalhando, vai chegando, não pode invadir o território de uma vez, né? A gente é um ser animal, pensante também, espiritual, a gente é tudo isso. Tem que lembrar que nós somos tudo isso. E o nosso corpo guarda memórias, a nossa mente guarda memórias, tudo no nosso campo guarda memórias. Então, como esse adolescente aí, ou pode ser pela própria fase, ou ele foi ferido, né? A mãe não sabe o que aconteceu ali, de repente não estava consciente o suficiente para entender que o seu adolescente está magoado com você. Então, vamos aos poucos e vai, por exemplo, propõe umas atividades juntos, vai ali amansando a fera, para depois você, logicamente, não vai andar de mão dada e fazer lacinho como fazia antes, né? Quando era criança. Agora, a tendência é se distanciar no sentido de procurar sua própria identidade, procurar ser alguém, né? E entender o que gosta, porque até então fazia tudo que os pais orientavam e agora está buscando a própria orientação. Então, isso é fase da vida, tem que deixar crescer, tem que deixar ir, né? Então, assim, a minha contribuição aqui é respeito. Genial, Jailma. E eu vou contribuir com uma outra visão aqui do mesmo quadro, tá? Uhum. Então, a visão sistêmica, ela sempre inclui quem está faltando naquela história, né? Aqui tem uma narrativa muito breve de uma mãe reclamando da ausência de uma filha. Primeiro que é o que você falou, era uma criança, não é mais. Então, tem esse luto aí, que a mãe perdeu a criança dela. Sim. E ganhou um adolescente, que é um desconhecido, né? Só que quem que está faltando nessa equação? O pai? O pai, minha querida. Bingo. O pai está faltando nessa equação. Porque o que acontece entre mãe e filha em relação ao pai? Quando a filha vira mocinha, né? Uma certa competição pelo amor desse homem, né? E aí o que acontece aí? Um estranhamento. E aí, então, vem aquilo que você falou, reconquistar. Porque quem que é o adulto da história? A mãe. É a mãe, mas ela tem que estar em parceria muito firme com o pai dessa menina, né? Mesmo que ela esteja separada desse homem. A parceria enquanto pai e mãe dessa adolescente vai ser para sempre. Essa adolescente vai crescer, vai virar uma pessoa adulta. E quanto mais demorar para ajustar essa relação, mais difícil vai ficar. E aí tem o fator, né, que o Samitiba fala. As famílias hoje, muitas famílias estão quebradas, né? Então, assim, o quanto que é importante a constelação nesse sentido de, mesmo que os dois estejam separados, ali, fazer essa harmonização. Qual que é a expressão que usa para trazer a família, trazer esse apoio para a criança ali, para o adolescente, no caso? A gente chama de uma forma muito bonita, Jailma, de tríade. A tríade pai, mãe e filho é uma tríade que não se rompe. Desde o nascimento, a pessoa já está conectada ao seu pai e à sua mãe, ao nível da alma, mais até do que no corpo. Até quem é adotado. Até quem é adotado. Aí a pessoa que é adotada é mais bonito ainda, porque ele vai estar conectado a 2 sistemas familiares, né? Ao seu de origem, de uma forma visceral, porque nasceu de dentro da barriga daquela mãe, né? E a nova família, a família que adota, que também transmite os valores, que também transmite energia de vida para essa criança. Para a formação também, né? Sem dúvida. Vai levar. Bom, sem dúvida. Eu acredito assim, no que deu para a gente responder aí, né? Bom, agora tem uma outra questão que fala assim, ó, sinto que minha mãe me coloca no lugar dela, né? Ela, assim, uma mãe que quer os cuidados ali, é como se fosse filha. Essa eu vou passar para você porque eu tenho. Essa é super sistêmica. É sistêmica demais. É aquela mãe que só ficou em casa. Ela não. Quantas mães que tem? Tá quase. Tá virando quase assim como que fala? O animal raro, como que fala? Uma espécie em extinção, isso. A mãe que fica só em casa. Ainda tem muita. Ainda tem muita, viu, Jailma? Fica só nos filhos. Ainda tem muitas mães
Aham. Tá? A gente que está meio assim na classe média, a gente vê as mães saindo para trabalhar. Mas o pessoal que mora na periferia, que tem um monte de filhos, essas mães não saem para trabalhar. Elas ficam em casa com as a crianças. professora? A professora vai falar. Gente, eu tenho lugar de fala, Então, vamos. porque quantas reuniões de pais eu fiz e vi as mães chegando para a reunião do filho dela, puxando uma carreirinha de criança. Meu Deus. Entendeu? Essa mãe não tem condição de trabalhar. Sim. Ela fica em casa e é mais difícil ainda a situação dela, porque ela depende totalmente desse marido. E se ele vai embora, né, ela fica dependendo da família. E a gente também vê isso nas classes mais altas. As mulheres herdeiras, muitas delas não veem propósito na vida. E elas vão vivendo sem trabalhar, sem produzir, e vão ser um peso para os seus filhos. Olha, então, vamos lá. né? E aí? E aí, como é que fica? Né? Aí tem duas coisas. Primeiro, essa mãe que se coloca sobre o ombro dos filhos, ela com certeza tem uma criança interior ferida, que não teve as suas necessidades atendidas lá na infância. Então, ela está sempre achando que ela é carente, que ela precisa de ajuda, que ela não consegue, que ela não dá conta. E aí, quando ela se vê com os pais já falecidos, o marido foi embora, digamos assim, não teve uma carreira, não tem onde se segurar, onde ter um ganho financeiro para se sustentar, então ela vai se debruçar sobre esses filhos e como que transferir a imagem dos pais para os filhos, querendo deles, e é pesado aí para esses filhos, Sim. querendo deles que supra as necessidades dela. É uma criança interior ferida, precisa de terapia. Precisa. Tá? Essa mãe precisa muito de ajuda e os filhos dela também. Porque não é apenas ela se colocando sobre os ombros deles, mas eles também se colocando como pais e mães dessa mãe. E aí, no caso, assim, compreender, assim, a contribuição que eu trago é compreender realmente qual que foi a motivação também da história dessa mãe, né? O que ela passou, além da questão econômica, né? De repente, tem uma história ali por trás, ela não acredita no potencial dela, não sei, ela não conseguiu ter acesso ao aprendizado, enfim, tem muitas histórias, né? E a gente respeita todas elas. Não estamos dizendo aqui que a função de só quero ser mãe, só quero cuidar da minha casa que seja errado, nada a ver, tá? Pelo contrário, eu acho maravilhoso. Já pensou ser sustentada, Gente, sem preocupação? meninas que não gostam de trabalhar fora, vocês estão no seu lugar de mulher, sabe? É maravilhoso. Sabe, as nossas avós, as nossas bisavós viveram assim, era assim que se viveu na história da humanidade, as mulheres cuidando da casa, do lar, dos filhos, do marido. Isso daí, para nós, é extremamente confortável. Foi a necessidade que fez, né, a mulher sair de casa para também compor a renda familiar. Exato. Então, não estamos ao contrário. Tá todo mundo certo. Tem gente como eu e a Jailma que a gente se identifica com o trabalho, a gente gosta, né? Mas, com certeza, muitas de nós mulheres que precisamos sair para trabalhar, a gente não queria sair para trabalhar. Foi como a Jailma falou, uma necessidade, né? E a vida moderna, ela trouxe essa possibilidade. É maravilhoso, porque a gente pode agora, então, ter opção, Sim. ter escolha, né? Ter uma liberdade. Eu, por exemplo, me aposentei, eu poderia estar em casa, mas eu gosto de trabalhar, eu estou aqui contribuindo, porque eu acho que é esse o meu servir para o mundo. Sim. E aí tem uma outra que fala assim, que a pessoa foi tratada com indiferença pela mãe, tá? É muito vago, né? A gente teria que entender. Então, eu fiz alguns questionamentos. Por exemplo, realmente, sua mãe não foi afetuosa? Né? Ou ela deu preferência a um filho porque esse filho ele era doente, ou porque ele tinha algum problema, que ela tinha que olhar mais para ele. Ou, às vezes, né, mamães, vamos puxar a orelha aí, olha mais para o caçula. Né? E fez com que essa pessoa entendesse
que a mãe tinha mais afeto por outros irmãos. Ah, não, eu sou filha única. Mesmo assim, ela não deu. Essa mamãe aí, ela estava trabalhando, de repente ela, né, dedicava toda a sua jornada para trabalhar, para trazer mantimento, e ela estava fazendo isso por amor. Será que eu não consegui ler a forma de amor que essa mãe passou? Ou realmente essa mamãe tinha um problema, principalmente psíquico, uma gravidez, uma gestação difícil, com problemas pós-parto, tem muita coisa. Não estou justificando, mas a gente tinha que ter mais questões aqui, destrinchar isso, tanto o trauma causado na filha quanto na mãe, né? Então, às vezes, não está consciente. Eu não consigo identificar como é que eu sinto que eu não tive esse afeto. Ok, sessões de hipnoanálise, deita lá, relaxa, vai para um estado profundo de consciência, nós vamos buscar o que é isso. Quando buscou ali, aí a gente entende realmente esse ponto-chave ali que a gente precisa trabalhar. Então, assim, para mim ficou vago, mas o mais importante que eu trago é necessário olhar para isso para cicatrizar essa ferida, porque senão vai viver a vida inteira sentindo essa falta e faz muito mal, né? E a gente aí na constelação mostra, né, como que é a treta de mãe e filha, o que acontece na vida delas. Nós tivemos um caso assim nessa quarta-feira no nosso grupo. Nós temos um grupo de constelação familiar, que é o grupo de desenvolvimento pessoal constelar. E nesse grupo a gente teve um caso assim essa semana, que é de uma mãe que não conseguia olhar para a filha porque ela estava olhando para a morte do próprio pai. Então, é uma impossibilidade. Ela estava enlutada. Ela estava enlutada. Nem ela sabia, nem ela tinha consciência de que ela não tinha disponibilidade total para essa filha, porque ela estava cuidando, ela estava ainda impactada, congelada pela morte do pai dela. Tem uma outra questão que junta aqui também, que ela vai aparecer aqui, depois a gente dá uma continuidade, porque realmente é outra mãe também se sentindo, a mãe se sentindo culpada, porque aqui a gente vai fazer esse joguinho aqui, ó, os filhos reclamando dos pais, os pais reclamando dos filhos, para a gente poder entrar num consenso. O que está acontecendo, né, dentro dessa casa? Muitas vezes também há uma outra questão. Uma mãe, ela pode não ter sido estimulada bom, no convívio familiar dela, na primeira família, ela não teve amor. Como é que ela vai dar o que ela não teve? Né? Muitas mães falam para mim, olha, Jailma, eu não podia dar um beijo no meu pai, um abraço. Era só pais severos, sisudos. Eles não permitiam esse aconchego com os filhos porque temiam não ter mais autoridade sobre eles. Então, é um ponto de vista, né? E são muitas questões, muitas questões. Enfim, são feridas que precisam ser cicatrizadas, porque senão eu vou levando isso para dentro de relacionamento, vou levando isso para... Vai ter um filho? Vai ter também esse problema junto ali. E o ciclo continua. É uma transmissão de trauma, né, Jailma? Então, a gente vê em muitas famílias que quando um determinado trauma acontece, porque houve um evento, porque houve uma separação, um bloqueio, um crime dentro de uma família, isso daí vai sendo transmitido geração após geração. Gente, a gente tem recurso agora. O recurso da constelação familiar, ele vem para justamente impedir que essa transferência de trauma prossiga nas próximas gerações. Isso para aqui agora. Olha que beleza. Agora nós vamos dar uma pausa aqui para falar de adolescente de novo. Depois a gente volta com uma que eu vou jogar para você, mas com tudo. Bora! Vamos lá. Então, o desafio da comunicação com os filhos adolescentes na era digital. Veja que tem link lá em cima. Só que eu resolvi separar as duas, por quê? Quando o caso do afastamento do adolescente pode ser por vários motivos, esse aqui é específico da era digital. Ou seja, o celular, o computador, deixou tudo... Eu vi umas pesquisas esses dias que está saindo muito diagnóstico de TDAH e de autismo que não é verdadeiro.
tá? Por quê? Porque hoje as pessoas ficam assim, No oi, isolamento. oi, É. e oi por aqui. Não olha no olho mais, não aprendeu. Então, aí enfim, o profissional vai olhar e vai falar, é autista, olha, ele não consegue contato visual, ou ele tem TDAH e tudo mais. Está saindo muito do controle isso. Por quê? Porque estamos desaprendendo com a tecnologia a ser humanos. Exatamente. Né? Mas a gente vê muitos pais colocando o celular na mão de criança pequena. É? Gente, não é para ser assim. Aí a criança não aprende ou desaprende esse contato humano, esse olho no olho, esse contato afetuoso, porque fica através de telas. Gente, a gente vê um bando de adolescentes saindo, eles vão sair todos juntos, cada um com o seu celular. Ninguém olha para ninguém, estão na mesma mesa. Isso é loucura. E a gente está vivendo assim. E aí, o que fazer? Jailma, o que você acha? E aí, assim, aí eu tinha visto várias pesquisas sobre isso. Imagina, a criança, ela aprende as texturas. Ela não toca mais na terra, porque não pode. Nossa, vai pegar germe. Ai, mas ela não toca mais numa massinha que seja. Pega a papinha, deixa ela pôr na mão. Aí, quando ela se torna adolescente ali, ela não passou por isso, não sentiu texturas, ela não sentiu gostos diferentes, ela não teve várias experiências, não despertou a curiosidade. A curiosidade dela está só na tela do computador. Só que eu não vou culpar a minha geração, não vou. Sabe por quê? Nós já fomos a geração criadas pela TV. Sim. A gente já tinha babá eletrônica, que era a televisão. Que aí as mães falavam, vai, fica aí na TV. Aí depois, os da TV empurraram para a outra telinha menor. Então, assim, isso aí vem vindo, não é de agora. Então, assim, muitos da minha geração criticando os adolescentes. Não vou criticar. E, assim, não é para tirar de todo, porque eles também vão virar analfabetos digitais. Não pode. Não. É o que existe hoje. Nós temos tecnologia para ser usada. O problema é quando tem excessos, quando isso causa uma solidão, um afastamento social e a criança e adolescente fica dentro do mundo fechado, sabe lá Deus vendo o quê, e não tem, né, assistência dos pais. Enfim, não vamos julgar, vamos orientar. E a orientação é, faz um combinado com seu filho, né? Tantas horas por dia ele pode ficar nas telas, nas outras horas você oferece algo para ele fazer, né? Tá junto na casa com as tarefas domésticas, cuidar do cachorro, cuidar do jardim, né? Ajudar, porque os adolescentes, os jovens, os pré-adolescentes, eles adoram quando a gente dá serviço para eles, eles querem se sentir úteis, eles precisam ter utilidade. Se você faz tudo dentro de casa e não dá oportunidade para o seu adolescente fazer nada, participar, porque ele não sabe fazer direito, porque não sei o quê, com certeza ele vai se refugiar nas telas. E outra coisa, para fechar assim, esse bloquinho aqui, presença. Ofereça a sua presença. Tempo de qualidade. Exatamente. Então, pega um filme juntos, vão passear na rua juntos, vão ver o sol, vai para um lugar onde tem água, vai nadar, vai fazer alguma coisa juntos. Ofereça a presença, mas quando estiver presente, não vai ficar lá com outros adultos. Aí é tirar do quarto para continuar sozinho no meio da multidão. Não. Fica junto. Aí cura. Show. Agora esse daqui que eu vou jogar para você, eu vou contribuir um pouquinho com um complexo, depois eu já te mando de volta. Relacionamentos familiares com filho e nora, marido, incompatibilidade de gênios. Gente, depois eu quero que você comente, que essa aqui vai ser bárbara. Mas uma coisa que eu posso contribuir com a questão da psicanálise, que a gente vai entender, existe um complexo, o senhor Freud já disse. Existe uma mitologia, o Édipo, ele pegou essa história, trouxe para a psicologia, para a psicanálise, e explicou que era aquela ligação daquela primeira paixão do menino com a mãe, ele gruda na mãe, ele quer estar com a mãe, é o primeiro amor da vida dele, e se ele não mais na frente amadurece isso, se solta da mão da mãe, ele vai levar a mãe para dentro do relacionamento, vai continuar o complexo lá. Então, a mãe ainda está dentro, parece que está com a mão dada ali para ele. Então, isso vai atrapalhar muito o relacionamento dele, ele vai separar, porque
como é que pode? A mãe no meio, né? E o das meninas tem o complexo também. Elas estão junto com o pai ali, né? O primeiro amor dela, a primeira referência de homem. E depois elas vão ter os seus relacionamentos. E dizem as más línguas e assim, né? A própria psicologia. A gente procura uma pessoa praticamente igual aos nossos pais para se relacionar e os meninos às mães. Depois é que vai escolhendo por si próprio. Então, essa dinâmica existe e a cura é justamente essa mãe soltar esse menino e deixar ele crescer e deixar ele ter a namorada que ele quiser. Agora eu passo a bola. Né? Eis a questão, né? Lá nos primórdios da humanidade, o casamento não era por amor. O casamento era arranjado entre as famílias. Eram casamentos por interesse, para juntar a minha fortuna com a sua fortuna, e etc. e tal. Então, não tinha isso. Esse amor romântico que a gente tem é muito recente na história da humanidade. É coisa de 1 século, 2. Né? Então, o que acontece nesta relação? Mais uma vez eu falo. Quem que está faltando na tríade? Ai, de novo? Mas olha só, Uau. né? Então, quando a mãe entra na casa do filho para tomar o lugar da nora, né? É mesmo, não tinha pensado nisso. Olha que coisa mais... Cadê ela com o marido dela? Né? Se o marido entra nessa equação, ela não tem essa liberdade toda de ir lá. Uau. Né? Porque a tríade é sempre assim: o pai, a mãe, o filho depois. Quem veio primeiro? O pai e a mãe. Sim. Né? Não tem que se meter na vida de filho e nora, de filha e genro. Não. Esse casal novo, essa família nova que está se formando, ela tem autonomia e preferência. Nilce, eu já tive caso de clientes me relatarem que os pais entravam a hora que queria e pegaram já a pessoa desprovida das roupas dentro de casa. Acontece mesmo. Olha que triste. Não foi convidado, está entrando ali como? Então. Puxa vida, não, isso é falta de respeito. E é triste, porque não é os seus pais que estão entrando, são os seus sogros, né? Então, nossa, é desagradável. Difícil. E assim, então, o que eu diria para esse rapaz aqui é colocar limite na mãe dele, respeitosamente, com muita amorosidade, falar: mãe, vai tomar conta da tua casa. Mãe, aqui é a casa da minha mulher. Aqui é ela que manda. Exatamente. A senhora é visita. Aí, a pergunta que ficou aqui, nas entrelinhas: quem que tá certa, ela ou eu? A mãe deve estar falando, né? Eu diria para o marido pegar na mão da mulher dele e ir fazer um passeio romântico. Tá faltando isso, né? Tá faltando isso. Ele teria que pegar e falar: eu estou com você, eu casei com você, você é a minha esposa, eu amo minha mãe, só que ali já foi no meu... Foi naquela primeira família, agora eu formei essa nova e agora estou dada a mão com você. Né? Aí vence o complexo. Não consegue? Terapia. Aí, terapia. Terapia. Gente, vamos olhar se dá tempo de responder o resto. Nossa, tá quase acabando, Nilce. Bora! Gente, meninos, vocês avisem aí quando faltar aí os minutinhos pra gente. Bom, a sexta pergunta é assim: nos dias atuais, fazer com que os meus filhos escutem e também façam as obrigações. Uhul! Gente, vamos lá. Se esses meninos aqui que você está falando já têm idade, começou a coisa muito atrasada. Porque quando eu fui ter minha filha, eu peguei a coletânea de Samitiba inteira, bebezinho até... Agora que recente que a gente estudou psicanálise, mas em Samitiba foi... Eu sou a adepta dele. Que bom. Devota. Uma criança de 3 anos consegue arrumar sua cama. Ela consegue. Não vai arrumar perfeito. Claro que não. E nem arrume por ela. Deixa ela arrumar daquele jeitinho. Quando ela for para a escola, você vai lá e... Né, quem tem chilique, vai lá e arruma melhor. Mas, na hora, agradece e faz uma... Nossa, faz festa. Valorize. Faz festa, porque ela está ajudando. Os brinquedos, brincadeira acaba quando recolhe os brinquedos, não quando parou de brincar. Né? Aí sai espalhando tudo pela casa e tudo, não é assim, não. Quebrando as coisas, né?
riscando documento, a criança não pode chegar nesse nível. Então, assim, tem que explicar. Ela é um indivíduo, né? Ela não é um mini adulto, ela é um indivíduo, só que ela tem aquela faixa etária dela, a gente vai dando as coisas de acordo com a faixa etária, que ela também não vai dar um peso para uma criança carregar, não é isso. Então, a gente vai fazendo junto ali, para essa criança entender que ela pode fazer. Depois, quando se torna adolescente, também, o quarto é da pessoa. Ah, mas está subindo as baratas. É dele, é dela. Tem que arrumar. Se ele cuida do quarto, ele vai cuidar da vida dele, da casa dela. Então, assim, como é que eu vou lidar com isso? Com autoritarismo, gritando? Não vai funcionar. Só vai afastar mais e mais. Então, não é por esse caminho. A gente vai trazer que a gente hoje eu tenho esse conhecimento, né? Hoje, que o autoritarismo, na verdade, ele é uma falta de controle, é uma parte compulsiva, uma parte... você perdeu o controle de si mesmo. Então, vai lá, toma uma água, conta até 10, vai fazer uma outra coisa, depois volta, fala com calma e com respeito, né? Pegar o chinelo de sentar, também não é o movimento. Não vai aprender. Castigo também não aprende. O que aprende, segundo a minha referência maravilhosa de Samitiba, pena que não está mais entre nós, mas de onde estiver já está me vendo aqui eu falando dele, ele fala que você tem que falar de consequências. Consequências. Então, o que a criança mais gosta? Não é celular? Então, a consequência. Consequência é... Por que você não colocou seus brinquedos ali? Então, a gente não vai brincar com isso aqui mais. Essa é a consequência. Quando ele entende isso, nossa sociedade ela é de consequência. Você não pode sair fazendo o que você quer lá fora. Você já tem que ensinar que, se a pessoa não cumprir leis, ela paga multa, ela paga as coisas. Então, você vai dar mesada para essa criança que não está te ajudando? Não vai. Não vai. Porque é a multa que ela vai aprender quando ela for lá. Se está formando um cidadão, um filho, se está formando tudo. Então, consequências, elas são melhores do que castigo e que ela vai entender. Então, ela, eu vou ter a consequência tal. Então, eu já não vou realmente... Explicando antes, né? Os combinados, né? E mesmo quando a criança esquece, porque às vezes ela vai esquecer. Então, relembra até que fique fixo. Tem que fazer elas um contrato. Ele fala de contrato. Então, você repete o que a mãe falou, repete o que o pai falou. O que eu acabei de dizer? Não pode puxar o cabelo do Joãozinho na escola, né? Porque senão eu não passeio, senão eu não isso, não aquilo, eu tenho consequência. Então, essa criança já vai saber das consequências. Ela não tem medo de você, ela sabe que ela tem consequências. Então, esse é o formato que ele ajuda com que essa criança, esse adolescente, comece a fazer contrato com você, de que vai arrumar a casa, não só de arrumar as coisas dele, mas de outras coisas que você peça também. Não só sobre tarefas, isso vale para muita coisa. E aí, depois que o teu filho fez, você ele vai fazer isso, ele também vai fazer a tarefa de casa, ele vai fazer tudo, ele vai ficar autônomo, você não vai precisar ficar em cima, porque a pessoa mesmo já vai entender a consequência de não fazer a tarefa. Vai saber, né? Então, vai cada vez mais entendendo o que precisa fazer, o que precisa ser feito. São deveres, as obrigações e também os prazeres, né? Então, obviamente, vai cortar os prazeres enquanto não tiver os deveres prontos. É só isso. Você tem alguma coisa aqui, Nilce? Olha, Jaiuma, você falou uma coisa fantástica aí. De tudo que você falou, perfeito. Concordo plenamente, mas você falou uma coisa importantíssima, que os pais não devem impor medo na criança. Gente, nunca. Não é pelo medo que a gente educa pelo amor. Porque a nossa casa, ela tem que ser um porto seguro para essa criança. Ela tem que confiar nos pais inteiramente. Porque se ela ficar com medo de trazer uma informação do que aconteceu na escola, do que aconteceu na rua, porque ela acha que vai ter uma consequência ruim em casa, vai apanhar, vai ficar de castigo, né? Vai no cantinho do pensamento, essas coisas. Então, ela não vai trazer a informação, ela não vai confiar nos pais. Ela precisa confiar. Então, se o seu adolescente já cresceu e você não fez isso quando era pequeno, não tem importância, começa de hoje.
Vai chiar. Vai, porque tudo que muda Vai pode chiar, chiar. Mas começa de agora. Aí outra coisa que já aconteceu em alguns atendimentos, que o pai é o primeiro folgado e a mãe nem o pai não leva nem o lixo lá fora. Aí ele fala, e o pai? O pai não faz nada. Então, tem que ter o exemplo, dividir a tarefa para todos, para todos. E aí, o pai, né, hoje, mais do que nunca, as tarefas, a mãe trabalha fora, o pai tem que ter metade das tarefas da casa. Meio a meio. Ela trabalha e traz dinheiro, ele trabalha e faz as tarefas domésticas. Não vai cair a mão e não vai tirar a masculinidade dele de lavar uma louça. Pelo contrário. Pelo contrário, um homem que ajuda em casa, a mulher fica mais tranquila, mais relaxada e mais disposta depois, né? Entre quatro paredes. Exatamente. E aí, como ela vai ficar feliz, né? Agora, não divide tarefa, só cobra. Então, então banca. Então, banca. Certo? Com certeza. Próxima. Minha maternidade é cheia de culpa e acho sempre que qualquer coisa que eu faço é sempre insuficiente. Olha, outra também que está um pouco vago, porque a gente não vai entender por que a maternidade foi cheia de culpa. Mas, assim, o tanto que se pode dizer aqui é olhar o que fez sentir tanta culpa, né? Às vezes a pessoa tem um sabotador que despertou mais ainda dentro dessa maternidade, como complexo de inferioridade. Eu tive depressão pós-parto, eu sei muito bem o que é isso, já senti na pele, estudei e me liberei disso, né? E é difícil mesmo, quando a gente tem... Porque a gente imagina a maternidade de uma maneira e quando ela acontece, ela é de outra maneira. A gente romantiza muito, Romantiza, né? E é muita trabalheira. Hoje é uma loucura você ter filho, você tem que se planejar mesmo. A criança vai chorar, vai berrar de madrugada, você não dorme. E junta tudo isso, os hormônios em turbilhão e mais o seu complexo de inferioridade. Não sei, pode ser o complexo de inferioridade, pode ser perfeccionismo, né? De repente, a mãe ou a sogra fica... Ai, mas não era assim na minha época que cuidava do bebê. Não era dessa forma, você não está cuidando direito. Fica colocando muita coisinha. Não, mas o médico disse isso, mas não sei o que disse aqui. Tarará, tarará. Essa mãe, coitada, ela não... Vai por instinto, amada. Você não vai matar seu filho se você pegar ali no colo. Aí, o que a psicanálise fala? O mais importante dentro de uma maternidade é você segurar o seu bebê. Ele vai amamentar bem gostoso naquele colo e você vai olhar nos olhos dessa criança, vai curtir esse momento ali e depois você vai enrolar bem bonitinho, deixar dormindo no berço e vai para o seu quarto com o teu marido, se você estiver casada, né? Nada de colocar a criança no meio dos dois, nada de fazer nada disso, tá? Que também dá divórcio lá na frente. Então, assim, ai, mas eu não fui porque eu tive depressão pós-parto e agora eu quero colocar a criança aqui no meio dos dois. Já criou um outro problema. Não, também não vai sufocar essa criança de amor agora, ou adolescente ou adulto, não sei, que idade que está esse seu filho. E depois, ele não vai dar valor nenhum em você. Então, tem que ter o equilíbrio. Essa é a minha contribuição aqui. É complicado essa parte aqui, né? Está muito vago, né, Nilce? Está um pouco vago, mas me remete uma coisa aqui também, Jailma. Quando a gente fala de maternidade, a minha maternidade, eu revivo a maternidade da minha mãe. Pode ser também esse olhar. Né? Então, assim, a minha mãe foi mãe, e qual exemplo de mãe que eu tenho? Eu não sei como é que é a minha mãe, como é que ela foi para mim. Entendeu? Então, eu não sei o que eu trago dessa maternidade primordial que foi a minha mãe dar à luz à minha pessoa. De repente, uma rejeição também ali. De repente. Porque eu vim lá da minha mãe, que também teve uma mãe. Né? E olha que coisa mais linda, Jailma. Eu sou mulher. Eu estive na barriga da minha mãe enquanto feto. Todos os meus órgãos, e assim como você, com todas as mulheres, todos os meus órgãos foram formados dentro da barriga da minha mãe, inclusive os meus ovários com todos os óvulos lá dentro. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe como feto,
um daqueles óvulos que já foi formado na minha barriguinha deu à luz a minha filha. Ah lá. Entendeu? Então, a minha filha já esteve na barriga da minha mãe. Parece a matriosca, né? Parece a matriosca, aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra, porque aquilo é o que é. Nós pertencemos a uma linhagem feminina. Então, muito do que acontece na nossa maternidade reflete a maternidade das nossas mães, avós e bisavós. Precisa olhar o que aconteceu nessa maternidade para chegar a essa informação de culpa aqui, agora. Aí uma coisa que eu ia pedir para o pessoal que está aí acompanhando a gente, vai acompanhar depois, que eu esqueci de falar. Coloquem aí sugestão de podcast para a gente trazer. Sim. Né? E aí a gente vai fazer de novo, formulário do Forms, vamos colocar ali perguntas para vocês botarem a boca no trombone e a gente conseguir trazer aqui para vocês, né? Sugiram os temas, porque a gente faz esse programa para vocês. Bom, depois tem sinto que não sou merecedora de amor, sinto que falta respeito e consideração da parte deles, deve ser dos pais, né? Como conseguir sair desse ciclo vicioso de não prosperidade e ter uma vida mais leve. Bom, isso aqui também é tema de constelação, mas o não se sentir merecedora, quando a gente vai falar sobre a questão na hipnoanálise, né, a gente vai trazer hipnose, PNL, coach, essa parte aí, a gente olha muito para os sabotadores. Aqui é bem nítido autocrítica, é muito nítido, né? Não ser muito exigente, sabe? Exigir demais, ou deles te darem isso, ou de você faltando alguma coisa. Então, assim, tem muito sabotador aqui. Então, são muitos sabotadores. E aí, também a sensação, assim, ó, por exemplo, sabotadores, deixa eu explicar para o pessoal. Medo do fracasso é um sabotador, perfeccionismo, medo do sucesso também é um sabotador, tá? Pensamento catastrofista, a pessoa fala, tudo dá errado para mim, não sei o quê, também é sabotador. Autoimagem negativa, hábitos contraproducentes, às vezes você quer uma coisa e faz outra, já te sabotando. Conformismo, falta de autocompaixão, relações tóxicas e crenças limitantes. Você pode ter isso e achar que é mais fácil transferir, né, para os pais, que foi essa minha falta de amor e tal, não sei o quê, que eu não recebi lá. Então, a gente teria que olhar isto e também os sabotadores. Qual que você tem, para a gente começar daí, limpar. Vai olhar para o passado? Vai olhar para o passado, mas tem que olhar para o presente. Tem que olhar o que está acontecendo. Toda vez você vai e não consegue. Eu trabalhei com uma menina uma vez que ela chegou com essa queixa. Não vai, minha vida não vai. Não anda, não tem emprego para mim, não tenho sorte no amor e não sei o quê, não sei o quê. Nós fomos trabalhando na sessão de Theta Healing ainda. Na primeira sessão, ela já conseguiu um bico, né? Conseguiu ir trabalhar algumas horas em uma loja. Depois, ela já conseguiu um emprego fixo. Depois, ela conseguiu um relacionamento melhor. Só que a gente voltava na mãe, sim, mas a gente ia olhar o que ela também estava fazendo sobre si. Porque não é só minhas projeções e minhas coisas do passado, eu também tenho que olhar minhas responsabilidades, né? Tudo bem, a gente constela, faz isso, faz aquilo, mas e eu? Vou fazer o quê? Por mim. Então, eu tenho que olhar, né? Então, é isso. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos terminando o nosso podcast. Já. 2 minutos. Então, eu quero... Oi? Quantos? 10 minutos? 10, porque começamos com 2 atraso. minutos. Então, tá bom. A nossa produção aqui falando com a gente. Então, tá. Então, mesmo assim, eu já vou adiantar, dar spoiler do que a gente vai falar no finalzinho, tá, gente? Ó, nós temos o trabalho de constelação familiar na Clínica Escola Integrativa, nas quartas à noite, aqui em Mogi Guaçu. Então, quem quiser conhecer o trabalho, vocês estão convidados. É às 19 horas, às quartas-feiras. E eu tenho o meu atendimento individual também, que eu faço um atendimento, que é um programa terapêutico de 10 sessões. E aí você sai de um ponto onde você está em sofrimento para um ponto ideal para você viver a sua vida. Não é uma terapia o resto da vida.
É uma terapia em 10 sessões. Então, eu vou oferecer para todo mundo que estiver aqui assistindo a gente 3 vagas para receber a primeira sessão gratuita do meu programa terapêutico. E para conseguir, o que tem que fazer? Tem que ir lá no meu Instagram, segue o meu Instagram e manda uma mensagem para mim assim, eu quero. Então, eu vou repetir, hein? Você vai ganhar as 3 primeiras pessoas que forem lá no meu Instagram e dizerem lá, eu quero, no meu direct, vão ganhar uma sessão gratuita, que é a primeira sessão do meu programa terapêutico. E esse que é individual, pode ser gente que esteja em qualquer lugar do Brasil, pode fazer Ou com do você, mundo. do mundo. Porque eu também atendo em inglês. Ai, meu Deus, que chique! Chegaremos lá. E eu vou oferecer hoje, vamos falar o número 3 também, sessões de hipnoanálise. Eu vou oferecer, vamos aí, 30% de desconto para as pessoas que forem lá também. Pode comentar no YouTube, pode comentar lá no meu Instagram, @terapeuta Jailma Moraes, meu Facebook, toda a minha rede social é igual, o mesmo nome, @terapeuta Jailma Moraes. Eu vou ver vocês lá. Aí eu vou oferecer para 8 pessoas, 30% de desconto na hipnoanálise. Pode fazer à distância? Pode, tá? Você não vai ficar desacordado, não é assim que funciona. A gente vai conversar o tempo inteiro. Eu só uso a hipnose e a análise junto para a pessoa que está tão agitada, já está correndo tanto na vida que ela não consegue relaxar. Então, a gente faz aquele relaxamento para quem está à distância. Quem tiver presencial aqui em Mogi Guaçu, melhor ainda, porque aí eu posso ir mais profundo. Tá? E a gente encontra, sim, a causa desses traumas, os problemas que estão impedindo você, no caso aqui que a gente leu por último, de não prosperar, de não ir para frente com a tua vida, de escassez de amor, de tudo. Enfim, a gente vai encontrar o que está acontecendo para que isso aconteça na sua vida. Você quer responder essa ou quer ir para a próxima? Vamos para a próxima. Tá. Como segurar o dinheiro comigo, porque tudo que entra sai rápido? Pode pegar. Como é que faz com constelação, Nilce? Negócio de dinheiro. Então, eu estava pensando em deixar esse daqui para a próxima. Oh, porque hoje a gente está falando de pais e filhos, né? Okay. Então, a gente já deixa esse gancho. Legal. Você que trouxe para nós esse questionamento. Vou pedir um pouquinho de paciência. No nosso próximo podcast, a gente vai falar de prosperidade. O que você acha, Jailma? Mas é agora. Vamos sim, inclusive, show. Porque depois a gente vai ter até um evento que nós vamos fazer em fevereiro, a gente já faz a chamada para ele. Isso mesmo, muito bom. Aqui, toda ansiedade. Aqui, toda ansiedade, medo, que ela... Bom, vamos pular a 10 aqui que eu não entendi. Essa estava conectada com aquela outra que a gente já primeira, falou lá em cima. Ok. Tá. Bom, ali em cima, essa 12 aqui. Meu filho tem uma certa idade, gostaria que ele fizesse terapia, mas ele não vai. Ele já teve uns problemas muito sérios, que a gente não pode falar essa palavra aqui. E não porque a gente não queira, mas senão cortam aí. Derruba a nossa live. Confesso que parece que vivo com um fantasma, né? Esse aqui é mais sério ainda. O menino fica só dentro de casa e ela tem medo que aconteça algo pior e tarará. O que a gente poderia fazer? Porque essa mãe quer viver em paz. Mãe, primeiro, é um adulto. É um adulto total responsável por suas escolhas. Por mais que seja difícil, mas é um adulto, né? A gente pode se aproximar dessa pessoa e oferecer ajuda, apoio, amor, carinho? Pode. Mas é um adulto, né? Então, não posso nem obrigar uma pessoa... Quando eu vou receber novos pacientes, né, no processo de análise, a mãe traz e ela joga para mim e fala assim, tá, resolve. Eu falo, não. A terapia não funciona se a gente não criar, né, uma conexão, se essa pessoa não confiar em mim. Vai ter que ir em vários profissionais até essa pessoa se sentir à vontade com aquele profissional que ela quer, não é o que a mãe traz, né? Então, eu gostaria muito que todos que chegassem eu pudesse pegar o caso, mas também não é assim, né? Então, assim, ele precisa ter essa conexão, ele precisa fazer rapport.
Rapport é essa conexão que faz com o profissional. E, através disso, porque não adianta nada, ele senta lá, paga 1 hora e fica sentado olhando para a minha cara. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Isso não é de hoje e é muito grave. O que quer que essa pessoa esteja passando? Tem que ser muito bem respeitado. Então, vai orientando, sim, vai contribuindo com o que pode contribuir, mas essa responsabilidade não é sua, já criou, tá? E respeite as decisões dele. Não quer sair do... Não quer fazer tratamento? O que vai fazer? Compulsório? O que vai fazer, né? Eu faria bastante prece e mostraria amor. É isso e disposição para levar essa pessoa, né, ao médico. Ao psiquiatra primeiro. Ao psiquiatra primeiro. Tá? Depois, com autorização, né, e o próprio psiquiatra traria essa orientação de que terapia essa pessoa fazer. Tá? O que aconteceu comigo em particular foi virem pessoas que estavam com o mesmo problema, seríssimo, depressão profunda, e se encontraram na meditação, se encontraram no yoga, se encontraram em várias terapias que contribuem, mas não é terapia de fala. Então, é necessário, e às vezes até um auxílio de remédios. Então, tem que ver. Tá. Você quer comentar desse caso, Nilce? Eu comentaria que essa mãe, ela falou algumas vezes aqui no texto que ela precisa de paz. Uhum. Então, eu creio que essa mãe precisa de terapia. Também. Ela também precisa, né? E ela melhorando também vai contribuir. Melhora o filho. Também vai contribuir. Gente, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Nós já vamos encerrando, meu coração. Falem o que vocês acharam, comentem aí, compartilhem bastante. Muito grata. Nossa, eu adorei fazer. Você gostou? Eu também gostei. Gente, compartilha com quem vocês acham que precisa. Nós vamos também compartilhar nas nossas redes. Aqui. Gente, muito obrigada, viu, por estarem aqui conosco. A gente vai fazer toda a última sexta-feira do mês o podcast Life Connection. Sejam muito bem-vindos. Beijos e até mais. Obrigada.